A tela do celular do Afonso brilhava que nem rave no escuro do quarto. Os dedinhos gorduchos deslizavam pelos bichinhos coloridos do Tigrinho da Fortuna e a musiquinha eletrônica Chiclete grudava na cabeça. "Bora, Afonso! Mais uma rodada para ficar rico!" cantava a voz do jogo. E lá ia o Afonso apertar o botão, a respiração quase sumindo. "Vai, Tigrinho! Cospe a grana! Vai, vai, vai!" Ele sussurrava, os olhos grudados nas cores giratórias. Já nem lembrava quantas vezes tinha falhado, mas a certeza de que ia forrar era tipo uma mosca chata na cabeça. Um brilhozinho de vitória acendia rapidinho, só para apagar na rodada seguinte. A grana que vinha era mixaria, perto do que já tinha sumido. A cara de bunda era quase permanente, do lado da cama bagunçada, onde a dona Matilde hibernava, no sono eterno dela. O mundo do joguinho do Afonso parecia um filme de outro planeta. As contas do cartão de crédito, uns monstros vermelhos com juros altos, estavam espiando debaixo de embalagem de pizza e pote de sorvete vazio. O Afonso comprava mais coisa online que idoso compra remédio. A grana da aposentadoria da dona Matilde, viúva do coronel Gouveia, que devia ter sido um cara bem casca-grossa, pingava todo mês certinho. E o cuidadoso neto Afonso era o gerente da grana. Uma parte ia para dona Célia, a vizinha que virou tipo faz-tudo da velha. Café da manhã, almoço, jantar, banho, remédio, troca de fralda geriátrica, um serviço completo com direito. A fofoca matinal na TV e anotação de receitas no caderninho. A dona Célia achava ótimo, uma grana extra sem muito estresse. O Afonso, único neto e o xodozinho master da família Gouveia, tinha sido mimado até a alma. Avós, tios, pais, todo mundo paparicava o meu garoto. Quando o coronel Gouveia bateu as botas, o Afonso viu a chance de ouro. Morar de graça no AP da avó, grana fácil sem ter os pais pegando no pé para ele ir procurar um emprego ou ser chamado de vagabundo diariamente. Formado em geografia, vai saber para quê, ele se ofereceu para cuidar das finanças da avó. A família toda achou a ideia genial. Afonso ia ganhar um salário mínimo para gerenciar a dona Matilde, morar de graça, comida free e tudo mais. E o Afonso virou o rei da cocada preta. Todo mês a aposentadoria caía. Ele comprava os remédios, às vezes, pagava as contas, mais ou menos, e, claro, metia uns extras para ele. Um reparo na internet que nunca existiu, um ventilador novo. Pegava nota fiscal de supermercado jogada na rua e anexava nas contas da avó. Ninguém nunca chiou. O esquema era tipo a mina de ouro do tio Patinhas. Em mês bom, o Afonso embolsava uns R$ 2.500 limpinhos, sem ninguém pedir satisfação para a excelente administração dele. Só que o Afonso tinha um pequeno vício: joguinhos no celular. Passava mais tempo no mundo virtual que na vida real. E aí ele conheceu o tal do Tigrinho. Os olhos brilharam que nem vagalume vendo os influencers, ostentando grana fácil. Unir o útil ao agradável, pensou o Afonso, o gênio das finanças. Era só apertar o botão e a grana ia chover. E não é que choveu mesmo? Na primeira aposta de R$ 100, pimba. 150 na conta. Aí já viu, né? O vício virou um tsunami. Cada aposta era a certeza da bolada. A sorte era íntima dele. Que vida mansa. Apê de rico, grana entrando fácil, balada todo fim de semana e ainda ganhando no Tigrinho. Afonso não precisava de mais nada para se afundar de vez. De vez em quando o Afonso sumia durante o dia, inventando reuniões importantes, e deixava a dona Célia cuidando da avó. Numa dessas ligações preocupadas, a voz do Afonso era um disfarce fajuto. "E aí, dona Célia, a velha tá na maciota hoje?" A vizinha, sem filtro nenhum, respondia na lata: "Acho que essa maciota dela é pra valer, Afonso. Tá cada dia mais desligada. Você devia dar um pulinho aqui, menino." O Afonso cortava a ligação com um "Ah, sabe como é, dona Célia?" Os dias foram se passando e as apostas aumentando. Olhou para a mesa da sala. Mais um envelope com a cobrança do cartão de crédito havia chegado. Um prenúncio sinistro. O Afonso pegou a fatura com a mão tremendo, os números vermelhos gritando na sua cara. O pânico gelado começou a apertar o peito. "Preciso de uma grana sinistra. Urgente.
Ele murmurou enquanto a voz do tigrinho sussurrava na sua cabeça, tipo a cobra oferecendo a maçã. Calma, campeão. A próxima rodada é a sua. Os olhos do Afonso grudaram na Dona Matilde, imóvel na cama. Uma ideia tão sombria quanto... A tela de Game Over começou a brotar na mente do neto cuidadoso. Uma ideia fedorenta a desespero e ganância. Naquela manhã, Afonso acordou cedo, sem conseguir dormir, preocupado com as dívidas. Foi verificar a avó. Se espantou quando segurou sua mão gelada. Vovó? Chamava Afonso. Vó? O silêncio era mórbido. Afonso não queria acreditar. Será que a velha estava dormindo ou tinha partido desta para outra? Não, não agora, disse ele. Ela não podia partir antes que ele concluísse seu plano. Ele tinha que pegar um empréstimo antes da avó morrer. Essa era a única chance para ele poder cobrir aquele rombo no cartão de crédito. De repente, uma ideia grotesca veio à mente desesperada de Afonso. A aposentadoria de Dona Matilde, mal, dava para cobrir as dívidas crescentes do cartão, e a perspectiva de perder aquela fonte de renda, com a morte da avó, o lançava em um abismo ainda maior. Só um empréstimo. Só um único empréstimo, vovó, por favor, sussurrava para o corpo inerte na cama, como se buscando permissão em seu silêncio. A tarefa de colocar Dona Matilde na cadeira de rodas foi macabra e reveladora. O corpo, franzino e sem vida da avó, era um peso inerte. Uma boneca de trapos que Afonso manipulava, com uma frieza perturbadora. Seus braços e pernas não ofereciam resistência, e a cabeça tombava sem firmeza. Afonso suou, ajeitando o corpo flácido na cadeira, evitando olhar para o rosto pálido e inexpressivo. Naquela manhã, Afonso abordou Dona Célia com uma falsa desenvoltura. Bom dia, Dona Célia. Hoje o dia tá bonito, né? Pensei em levar a avó para tomar um solzinho, sabe? Mudar um pouco o ambiente, animar ela. Dona Célia, com sua intuição afiada, estranhou o horário incomum e a súbita preocupação do neto. Tomar sol essa hora, Afonso? Ela mal abre os olhos e você com essa pressa toda? Afonso forçou um sorriso. É rapidinho, Dona Célia. Só uns minutinhos ali na varanda, para ela sentir um pouco de ar fresco. A vizinha o observou com um olhar desconfiado, mas acabou concordando. Mais por pena da velha senhora do que por acreditar nas palavras do neto. A saída da casa foi um exercício de malabarismo macabro. Afonso manobrava a cadeira de rodas pela porta estreita com dificuldade. O corpo inerte de Dona Matilde balançando de forma perturbadora a cada solavanco. Quase a derrubou 2 vezes, repreendendo a si mesmo em voz baixa. Vizinhos curiosos observavam a cena com olhares interrogativos, cochichando entre si sobre o estranho passeio matinal. Enquanto empurrava a cadeira pela rua, a mente de Afonso fervilhava com o vício. A cada passo, a voz do tigrinho sussurrava promessas de ganhos estratosféricos. Ele lembrava das pequenas vitórias recentes, o suficiente para reacender a esperança vã de recuperar todo o dinheiro perdido. Só mais uma aposta alta. Depois que eu conseguir essa grana do banco, aí eu recupero tudo, pensava, cego pela compulsão. A lógica era distorcida. A cada ganho insignificante, a necessidade de apostar mais se tornava incontrolável, na vã esperança de cobrir o rombo financeiro que ele mesmo cavara. Aquele passeio macabro era, em sua mente doentia, apenas um meio para alimentar o monstro do vício que o consumia. Dona Célia, observando a cena da janela de sua casa, sentia um pressentimento gelado percorrer sua espinha. Havia algo profundamente errado naquele cuidado súbito e naquela pressa inexplicável de Afonso. Afonso empurrava a cadeira de rodas pela calçada com um esforço dissimulado. Tentava manter um ritmo constante, evitando trancos bruscos que pudessem tornar ainda mais evidente a completa falta de vida em Dona Matilde. Falava sozinho em voz alta, um monólogo forçado e teatral. Que solzinho gostoso, vovó. Faz bem para a senhora pegar um ar. Lembra daquele tempo no sítio do Coronel Gouveia? Bons tempos aqueles. Sua voz soava forçada, o tom excessivamente animado contrastando com a rigidez do corpo da avó. Ao se aproximarem da agência bancária, o movimento de pessoas entrando e saindo aumentou o nervosismo de Afonso. Ele tentava manter o olhar fixo à frente,
evitando o contato visual com os transeuntes, que inevitavelmente lançavam olhares curiosos para a figura imóvel na cadeira de rodas. Uma senhora com um carrinho de compras parou por um instante, observando Dona Matilde com uma expressão de preocupação. Afonso apressou o passo murmurando um com licença apressado. Dentro do banco, o burburinho de vozes e o som das máquinas de contar dinheiro criavam uma cacofonia que parecia zombar do silêncio sepulcral que envolvia Dona Matilde. Afonso manobrava a cadeira de rodas com dificuldade entre os clientes e os funcionários, sentindo olhares fixos em suas costas. Uma atendente sorridente se aproximou, oferecendo ajuda. "Bom dia, posso ajudar?" Afonso, suando frio, respondeu com um sorriso forçado. "Não, obrigado. Só estou acompanhando minha avó. Ela precisa resolver umas coisinhas." Ao se aproximarem da mesa do gerente Alberto, Afonso parou a cadeira de rodas e tentou simular que acordava Dona Matilde. "Vovó? Vovó, chegamos, acorda um pouquinho, meu bem." Ele balançou levemente os ombros da idosa, a cabeça tombando para o lado sem qualquer reação. Os olhos permaneciam firmemente fechados, as pálpebras pálidas e imóveis. A cena era grotesca, quase caricata, mas o desespero de Afonso era palpável. Ele pigarreou, tentando disfarçar a situação. "Ela está um pouco sonolenta hoje. O sol a deixou meio molinha." O gerente Alberto, um homem de meia idade com um olhar perspicaz por trás dos óculos de aro fino, observava a cena com uma crescente sensação de desconforto. Algo ali não se encaixava. A completa inércia da cliente, o nervosismo excessivo do neto. Um alarme silencioso soava em sua mente. Afonso pigarreou novamente, forçando um sorriso amarelo para o gerente Alberto. "Seu Alberto, desculpe o incômodo. É que a vovó teve um pequeno mal-estar no caminho. Acho que o sol bateu forte. Ela só precisa de um minutinho para se recuperar." Ele abanou Dona Matilde com a mão, uma tentativa patética de simular um despertar iminente. O gerente Alberto, no entanto, não estava convencido. Seus olhos perscrutavam a figura inerte na cadeira de rodas. "Senhor Afonso, correto? Sua avó parece muito pálida. Talvez seja melhor chamarmos uma ambulância por precaução." "Ambulância? Não precisa!" Afonso exclamou, a voz um pouco mais alta do que pretendia, atraindo alguns olhares curiosos dos outros clientes na fila. "Ela só está um pouco cansada, seu Alberto. É a idade, sabe como é." Ele cutucou o braço de Dona Matilde de forma um tanto brusca. "Vovó, fala com seu Alberto. Diz que você está bem." O silêncio de Dona Matilde era ensurdecedor. Uma senhora na fila do caixa eletrônico arregalou os olhos e sussurrou para a pessoa ao lado: "Essa senhora não está se mexendo. Será que ela..." A fofoca começou a se espalhar como um rastilho de pólvora. As pessoas na fila diminuíram o ritmo de suas transações, desviando olhares cada vez mais fixos para a cena na mesa do gerente. O nervosismo de Afonso se transformou em desespero. "Vovó, para com isso, vovó! Acorda!" Ele começou a gritar, sacudindo Dona Matilde com mais violência. A cabeça da idosa tombou para frente, expondo um pescoço lívido. Um murmúrio de espanto percorreu o banco. "Senhor, por favor." O gerente, Alberto, elevou a voz, tentando manter a compostura em meio ao crescente alvoroço. "Eu insisto, precisamos chamar uma ambulância. Sua avó não parece bem." "Não, não chama ninguém!" que Afonso vociferou, seus olhos arregalados de pânico. "Ela só está dormindo. Ela sempre dorme assim." Sua voz histérica ecoava pelo banco, atraindo a atenção de todos. Ninguém se aproximava, um misto de medo e curiosidade paralisando os presentes. A fila aumentava, mas os clientes pareciam mais interessados em decifrar o mistério da senhora imóvel do que em realizar suas transações. Um senhor mais velho, com um olhar inquisitivo, se aproximou cautelosamente. "Moço, me desculpe me intrometer, mas essa senhora... ela está respirando?" Afonso engoliu em seco sem saber o que responder. O caos se instalara no banco, um misto de apreensão e morbidez pairando no ar, enquanto todos aguardavam para descobrir se Dona Matilde estava apenas cochilando ou se a morte havia feito uma visita inesperada à agência. O pânico tomou conta de Afonso.
Com os olhares fixos em Dona Matilde e o burburinho crescente no banco, sua farsa começava a desmoronar de forma espetacular. Seu Alberto, por favor, a gente precisa agilizar isso aqui, ele implorou, sua voz embargada pelo desespero. É um empréstimo simples, a minha avó já tem tudo aprovado. Só falta a assinatura. Ele tentava pegar a mão inerte de Dona Matilde, querendo forçá-la a segurar a caneta sobre os papéis que o gerente ainda não havia sequer apresentado. O gerente Alberto recuou, visivelmente alarmado. Senhor Afonso, eu não posso prosseguir com nada enquanto não tiver certeza do estado de saúde da sua avó. Ela não está respondendo, está pálida. Eu realmente preciso chamar uma ambulância. Não, não! Afonso gritou, sua compostura se esfacelando. Não tem tempo para ambulância. Eu preciso desse dinheiro agora. É urgente, entendeu? Urgente! Sua voz histérica ecoava pelo banco, assustando alguns clientes que se afastavam receosos. A fila se transformara em um semicírculo de curiosos, celulares em punho registrando a cena bizarra. Uma senhora mais exaltada gritou da fila: "Essa mulher morreu! Chamem a polícia!" O comentário inflamou ainda mais o clima de histeria. Afonso se virou bruscamente, seus olhos injetados de raiva. "Cala a boca, velha. Ela só tá dormindo, sua curiosa." O gerente Alberto, vendo a situação escalar rapidamente, fez um sinal desesperado para o segurança, que se aproximava hesitante. "Senhor Afonso, a situação está saindo do controle. Por favor, acalme-se e deixe-nos ajudar sua avó." "Acalmar o quê? Vocês não entendem. Eu preciso desse dinheiro." Afonso berrava, gesticulando freneticamente. Ele agarrou o braço de Dona Matilde, tentando levantá-la da cadeira de rodas, mas o corpo flácido tombou para o lado, a cabeça pendendo de forma macabra. Um grito de horror ecoou pelo banco. Nesse exato momento, a porta da agência se abriu e Dona Célia, a vizinha, entrou apressada com uma expressão de preocupação estampada no rosto. Ela arregalou os olhos ao ver a cena caótica. Afonso em desespero, o corpo inerte de Dona Matilde na cadeira de rodas, o gerente alarmado e dezenas de pessoas observando com espanto. "Afonso, meu Deus, o que você está fazendo com a Dona Matilde?" exclamou Dona Célia, correndo em direção à cadeira de rodas. Ao se aproximar, seu rosto empalideceu. Ela tocou a mão fria e rígida da vizinha e seus olhos se arregalaram em horror. Ela está morta, Afonso. Meu Deus, ela morreu." A constatação de Dona Célia atingiu o banco como um raio. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente, quebrado apenas pelo soluço de alguns clientes chocados. Afonso paralisou, o desespero estampado em cada linha de seu rosto. A farsa macabra havia chegado ao seu fim, expondo a verdade de forma brutal e chocante para todos os presentes. O dinheiro do Tigrinho da Fortuna e as dívidas do cartão de crédito agora pareciam insignificantes diante da gravidade de seus atos. O silêncio que se abateu sobre o banco, após a constatação da morte de Dona Matilde por Dona Célia, era denso, carregado de choque e incredulidade. Afonso permaneceu paralisado, como se a ficha finalmente tivesse caído, esmagando-o sob o peso de seus atos. Seus olhos arregalados vagavam pelo rosto pálido da avó, pela expressão horrorizada de Dona Célia e pelos olhares acusadores dos clientes e funcionários do banco. O gerente Alberto, recuperando-se do choque inicial, agiu com rapidez. Fez um sinal firme para o segurança, que agora se aproximava com determinação, e pegou o telefone discando o número da polícia. A atmosfera no banco se tornou ainda mais tensa, a expectativa da chegada das autoridades pairando no ar como uma nuvem sombria. Dona Célia, com as mãos trêmulas, cobriu a boca em um gesto de horror. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto olhava para Dona Matilde, a vizinha com quem compartilhara tantos anos. "Meu Deus, Afonso, o que você fez?" Sussurrou a voz embargada pela emoção e pela repulsa. Afonso não respondeu. Sua mente parecia um turbilhão de pensamentos desconexos. O dinheiro que não viria, as dívidas que o sufocavam, a tela piscante, do Tigrinho da Fortuna com suas promessas vazias e, finalmente, a imagem fria e inerte de sua avó. O desespero deu lugar a um medo paralisante. A consciência da gravidade de sua tentativa desesperada começando a se manifestar.
Enquanto a sirene de uma viatura policial se aproximava, quebrando o silêncio fúnebre que pairava sobre o banco, Afonso finalmente pareceu despertar de seu torpor. Um soluço convulsivo escapou de sua garganta, seguido por um choro baixo e desesperado. Ele olhou para Dona Matilde, pela primeira vez parecendo enxergar além do corpo como um mero instrumento para seus planos egoístas. "Vovó", murmurou, a voz fraca e quebrada. "Me perdoa, vovó." Suas palavras eram um lamento tardio, ecoando em um ambiente carregado de horror e reprovação. Os policiais entraram na agência, seus olhares percorrendo a cena macabra. O gerente Alberto os abordou, explicando a situação com a voz ainda trêmula. A atenção dos policiais logo se voltou para Afonso, que chorava inconsolavelmente ao lado da cadeira de rodas. Afonso foi algemado ali mesmo, sob os olhares atônitos dos presentes. Enquanto era conduzido para fora do banco, o som da sirene, da ambulância que chegava em seguida, parecia soar como um lúgubre réquiem para Dona Matilde e para a vida de Afonso, que acabava de tomar um rumo trágico e irreversível por causa de um vício descontrolado e uma tentativa desesperada de escapar das próprias consequências. O tigrinho da fortuna, silencioso em seu celular apreendido, já não sibilava promessas de riqueza, apenas o eco frio da sua ruína. O jogo do tigrinho, como tantos outros jogos de azar disfarçados de entretenimento online, escancara uma faceta sombria da natureza humana: a busca incessante por dinheiro fácil e a ilusão de enriquecimento rápido. O vício que ele instiga não é meramente um passatempo. Ele se enraiza nas vulnerabilidades humanas, na esperança de uma solução mágica para problemas financeiros ou na simples excitação da aposta. A história de Afonso é um retrato cru dessa dinâmica. A ganância, alimentada pela promessa virtual de ganhos fáceis, o cegou para a realidade e o levou a um ato desesperado e macabro. A natureza humana, em sua busca por atalhos e soluções imediatas, pode, em situações extremas, desviar-se de princípios éticos e morais, levando a escolhas trágicas. O vício no tigrinho não era apenas uma compulsão por um jogo. Era um sintoma de um desejo mais profundo e distorcido de obter dinheiro a qualquer custo, ignorando as consequências humanas e legais de seus atos. A fragilidade moral de Afonso, exposta pela tentação do ganho fácil, culminou em uma queda estrepitosa, lembrando-nos da tênue linha que separa o desejo da transgressão quando a obsessão pelo dinheiro toma. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber o aviso sobre novos lançamentos. Deixe um comentário sobre a parte que mais gostou e prepare-se para novas histórias de amor e paixão que vão mexer com seus sentimentos. Até a próxima!